Nossa, meu vizinho hoje, bom dia, pessoal. Meu vizinho hoje acordou inspirado. Dá para ouvir a música ou não? As araras, pelo menos. Dá não? Ele tá tocando a Adele altaço. Mas é porque o meu microfone acho que tem uma coisa de só puxar para frente, mas tá a Adele gigantescamente alto. Tô ouvindo aqui a Adele de fundo e as araras da casa dele. É que as araras estão inspiradas pela música da Adele. E tem um personal trainer ali falando: faz isso, faz aquilo. Gente, eu nunca vi a Adele pra. Tudo bem, eu acho a Adele bonito também, mas a Adele pra personal training. Inspiração, professor. Ela emagreceu pra caramba. Mas, tipo assim, tipo, malhar ouvindo a Adele é meio depressão, não dá não? Sei lá. Enfim, eu penso a Adele e um vinho. Gente, eu quando eu malhava ouvindo música clássica. Tem doido pra tudo. Nossa senhora, mas aí você coloca umas bombas, né? Uma música clássica mais. Né? Deve dar alguma coisa, mas enfim. Vamos lá, gente. Depois desse comentário inútil. E as pessoas que vão assistir depois disso vão ver esse comentário inútil ainda. Que vergonha, mas enfim, então estamos aqui, né, para mais uma aula. Hoje nem chega a ser uma aula, é mais um tira-dúvidas, né, sobre a terceira parte do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, para quem tiver ainda alguma dúvida, alguma questão. Né? Mas nesse texto, né, Paulo Freire coloca o ensinar, e obviamente se a gente já viu já a relação profunda entre o ensinar e o educar, que uma coisa não existe sem outra, né? Então, mas ele coloca o ensinar como uma especificidade humana. Então, o aprender também seria uma especificidade humana, né? Então, esse ensinar, esse passar o conhecimento, não de forma bancária, mas de forma a permitir a consciência, a liberdade, a emancipação, seria algo que nós humanos fazemos. Então, existe uma antropologia freiriana, né? Então, nós estamos diante da maneira como Paulo Freire entende este ser humano, que tem uma visão materialista histórica dialética, né? Que é uma visão, então, encarnado no mundo, que é um humano social, político, e, ao mesmo tempo, existencial. Né? Paulo Freire tem uma perspectiva humanista existencialista, né, existencial, que coloca o ser humano como inacabado, como algo que não é pronto, que está perseguindo o que é incompleto, né? Esse ser humano da incompletude que procura se aperfeiçoar na vida, se aperfeiçoar no mundo. E aí, então, eu coloco, né, na indagação a seguinte perspectiva, né? Fala minha. Ser humano nos faz diferente dos outros animais, não apenas por conta do raciocinar, ou seja, não é só porque somos animal racional, né? Mas também por conta daquilo que fazemos do pensar, ou seja, o nosso pensar colocado na vida, o nosso pensar colocado na prática. Então, que mistura teoria e prática, que a gente já viu com Gadotti, né? Que significa praxis, ou seja, a pedagogia freiriana é em si uma pedagogia da praxis, é uma pedagogia que coloca o pensar em fruição ou em exercício no social, no político, no econômico, no cultural, na vida. Né? Professor, isso é muito chato isso de sempre eu tenho que pensar numa perspectiva política, econômica, cultural e social. A vida é isso. Não existe nada da vida que seja fora desse contexto. Nós não estamos falando apenas de política partidária, ou do que passa no jornal, ou das barbáries do ser humano, as coisas sujas e imundas que a gente vê na televisão. Não é isso. O próprio viver é exercício de poder, divisão do trabalho, perspectiva de uma vivência em comunidade, ou seja, é social, comer, se vestir. Então, existem relações econômicas, de organização do próprio viver por intermédio do econômico e cultural, que vai desde a música, da dança, né, dos encontros entre amigos, da arte, do que eu assisto, da mídia, mas enfim, como essas relações, né, se dão na leitura do mundo. Então,
o mundo e o viver passa por um viés político, econômico, social e cultural. E não adianta só pensar. Esse meu pensar é um exercício desse viver no mundo da praxis. No viver do mundo da prática. Do viver no viver. E eu em busca de um aprimoramento, em busca, obviamente, de uma consciência, e essa consciência me faz, então, fugir da alienação, sair de um processo de alienação e olhar para o mundo como o mundo é. Né? Nós não vivemos, né, no mundo ali dos contos de fada. O viver não é uma Disney World, né? A Disney World é um mundo separado, né? É o mundo da fábula, o mundo do fantástico, o mundo do mitológico, o mundo do místico. E às vezes a gente tenta se esconder nisso, né? E eu coloco isso sempre, né? Às vezes nós preferimos mentiras enfadonhas e que nos deem segurança do que as verdades que nos descentrem, que nos colocam diante da realidade, a verdade que acaba nos como que eu posso falar? Dilacerando a alma, né? Que é a verdade que mexe com a gente, que coloca assim, olha, vou ter que ver a realidade, né? Então, Paulo Freire coloca isso, né? Uma perspectiva humana, né? De alguém que está se fazendo, que não está pronto e acabado, consolidado, pronto, cheguei, sou assim. Não, é alguém que está se fazendo, né? Então, por isso cabe o ensinar, porque as pessoas prontas e acabadas não cabem o ensinar. Né? Elas não vão aprender mais, porque elas já sabem tudo que precisa saber, já sabe tudo, né? Para as pessoas que estão em aprendizado, né, cabe ainda a ideia de que se eu sou ainda por me fazer, se eu sou ainda poroso, se eu sou ainda inacabado, ainda cabe o aprender. Então, cabe para os inacabados o ensinar, né? Então, é um sinal também de humildade humana, né? Se as pessoas se colocam a aprender, é porque existe algo a ensinar, né? Então, pensar certo é pensar um universo da ética. A gente acaba voltando um pouco no pergunto que é pensar certo na semana passada, né? Perguntei. Pensar certo, então, é um universo da ética de que possibilitar que nossa humanidade desabroche em ações éticas e em vivências como a de pensar a tradição cultural para gerações futuras, né? O que eu vou deixar para a humanidade, né, quando da minha morte, da minha passagem? Porque senão, se eu não penso nisso, né, em um legado, né, afinal de contas, para que a gente estuda tanto? Para que a gente, né? Qual que é o sentido, né, de um viver? Ele tem de uma vivência que eu me orgulho dessa vivência, que eu possa olhar para a minha vida de maneira orgulhosa, de que eu possa passar que a humanidade viva eticamente e cada dia melhor. Se eu sou contribuição para que a humanidade seja cada dia pior, significa que não há muito sentido nesse viver, né? Então, o viver é uma busca de construir um legado que possa dar orgulho ou passar uma tradição cultural, econômica, social. E nós, professores, temos condições de fazermos parte, né, desse caminho de construção de uma sociedade melhor, de pessoas mais conscientes, de pessoas, obviamente, que olham para a ética não como uma alegoria, não como uma coisa que é bonita apenas, mas a ética como uma maneira de viver. Se nós não fazemos um bom trabalho, o mundo tende a construir pessoas podres. É claro que não é um peso apenas do docente isso, né? Do professor, né? Que então o mundo está ruim é por conta dos professores que não ensinaram as pessoas a serem boas. Não se trata disso. A perspectiva que posta é que nós temos condições
de auxiliar esse processo através de um conteúdo consciente, de um ensinar consciente, de que esse conteúdo possa ensinar voltado para uma praxis de um viver social, político, econômico, cultural, né, emancipador, libertário, ou seja, ético. Que as pessoas não achem bonito roubar, que as pessoas não achem comum os processos de violência, que as pessoas encontrem força para lutar contra aquilo que está errado. Inclusive, gente, esse é o evangelho vivo. Se você vai à sua igreja, se sente muito bem lá, orando a Deus, rezando para Deus, tocando o seu tambor, fazendo a sua dança, então qualquer denominação religiosa, né? Qualquer culto religioso. Mas você vai lá e só tem aquilo para um espaço de exercício para você sair bem, se sentir bem, que eu vou porque eu me sinto em paz. Às vezes a gente vai para esses espaços para a gente não se sentir em paz. Porque você começa a perceber o quê? O que precisa ser transformado? O que esse evangelho está me colocando aqui, né? O que Jesus está me ensinando que está errado e que eu poderia fazer melhor? Ou como é que essa leitura aqui desse texto está me incitando a ser melhor? O que a gente tem visto é o contrário. As pessoas vão lá, reza, balança a mão e não sei o quê, e papapá, e sai daquele espaço ali. São a mesma pessoa. A mesmíssima pessoa. Às vezes até piorada. Com a cabeça mais... sem menos visão ainda. Mais encabrestada. Com mais cabrestos, com mais... Ué, mas peraí. A mesma coisa funciona na escola. As pessoas não têm que vir para minha aula, por exemplo, para se sentir bem. Gozei. Nossa, que coisa bonita que ele falou. Ai, que sensação maravilhosa, não sei o quê. Às vezes a perspectiva afinal de contas, no cadro do seu trabalho pedagógico, naquilo que você faz, como que a realidade está sendo tocada? A vida das pessoas está sendo tocada, está sendo transformada? Ao ensinar conteúdo, estou ajudando ela a se libertar ou estou ensinando ela a ficar mais alienada ainda? Então, Paulo Freire manifesta para nós uma ideia de continuidade social. De que depois as coisas vão continuar e elas podem continuar melhor e ter mais sentido com a minha ação pedagógica, né? Então aí entra a educação enquanto mecanismo, estrutura que permite a humanização das gerações futuras e mesmo da nossa própria geração, que é a ideia de trazer um senso de humanidade para as pessoas. E como então a gente faz esse processo de humanização, tá? Aí eu faço a primeira pergunta. Segundo Paulo Freire, como devemos agir com os alunos desobedientes? Colocando a regra pura e simplesmente e fazendo eles obedecerem? Não é. Mas Paulo Freire também tem uma perspectiva boba, não, né? Paulo Freire não é bobo e não ensina nós educadores a sermos pacíficos e passarmos a mão na cabeça dos alunos desobedientes. Nós trazemos a regra. O adulto da relação somos nós, educadores. Então não é a gente, ai, que legal, você fez essa malcriação. Não pode fazer isso, tá bom? Às vezes o quê? É necessário o quê? A disciplina, mas sem matar o fato de que essa criança precisa falar. Desobedecer, às vezes, é a manifestação de uma arma de luta. Então, existem dois desobedeceres. Existe o desobedecer, que é falta de educação, e aí esse não é suportado. Tem o desobedecer que ele precisa ser punido, então.
para a criança saber que ela tem que ter limite, que ela não pode tudo que quer, que ela não é um eu ego disperso, que é um eu, grande eu, que pode fazer tudo, que é o reizinho. Nós perdemos muito tempo na última geração com esse negócio de meu príncipe, meu rei, meu campeão, não sei o quê, e fizemos crianças insuportáveis, que acham que podem tudo, que não teve regra, que não tem limite, que acha que de fato, né, eu sou o campeão, né, é pouco hábil com a frustração. Então, não é essa desobediência. Essa desobediência, vou te dar a voz, Susan. Essa desobediência tem que ser punida, tem que ser corrigida, tem que ser disciplinarizada. E outra desobediência que tem que ser calculada pela escuta, em que eu faço uma escuta atenta daquele desobedecer e tento entender o que está acontecendo. Se aquele desobedecer não é uma arma política. Porque às vezes muitas desobediências são frutos da necessidade das pessoas. E aí é um desobedecer frutífero, que às vezes deve ser inclusive incentivado, né? E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu era professor do Marista, ali da Avenida Champagnat, né? Do Marista aqui em Vila Velha. E certa monta, né? Certa vez, né? Os alunos estavam reclamando que o ar-condicionado era muito frio, porque só tinha um controle do cara que passava ligando os ar-condicionados, né? De um funcionário da escola que passava ligando o ar-condicionado, e deixava aquela temperatura e começava a fazer frio, né? E aí os meninos tinham, por regra, na escola, a usar apenas a roupa de frio, né? O casaco, o moletom, que era da escola. Não era para ter falado, revelado o nome da escola, né? Mas enfim, foi. E aí, então, eu podia ter falado uma escola tradicional particular de Vila Velha. Mas falei o nome. Aí acontece, aí os meninos começaram a reclamar daquilo e perguntavam para mim, né, enquanto professor, eu era professor de filosofia, eu era professor de iniciação científica e tal, um monte de matéria de humanos para os meninos, né? Perguntava para mim o que eles iam fazer, e eu vi os meninos lá tremendo de frio, e eu pedi pro cara ir regulando o ar-condicionado. Não, vou repetir o nome não, Valdeci. Né, uma escola tradicional, religiosa, particular de Vila Velha. Só tem duas, né? Mas vamos lá. Aí o que acontece? Eu cheguei para os meninos e falei o seguinte: tá na regra da escola que só o moletom que pode usar é o moletom da escola. Mas não tá falando que o edredom tem que ser um edredom da escola. Existe um edredom azul com o símbolo da escola, que vocês têm que ter o edredom da escola? Aí eles, não. Aí o que acontece? Eles então, né, vieram, combinaram, eu ensinei como é que poderia ser feito. Se alguém perguntar quem é que teve a ideia, vocês vão falar que é o José. E se perguntar quem é o José, você vai falar que o José sou eu. Então os meninos, eu mostrei como é que faz movimento social para os meninos. Porque se tem uma pessoa que deu a ideia, aquele vai ser culpado e vai ser castigado, né? Então, a ideia era o seguinte, eles iam vir com o moletom, eles podiam vir com o moletom não, com o edredom de casa, como uma forma de protesto com relação àquilo de como era gerido a questão do ar-condicionado nas salas de aula. E a partir disso, então, eles iam perguntar, ué, quem teve essa ideia de trazer o edredom? O José. E quem é o José? Sou eu. E aí iam ter meninas e meninos que iam falar que todos eles eram José, né? Mas eu pensei que eles não iam fazer isso, né? E alguns dias depois eles se organizaram, todas as turmas do ensino médio. Até o filho da pedagoga, sem ela saber, ela trouxe o edredom para a escola. E tava lá os meninos todos, então, na aula. Foi o dia do edredom. Eles foram e se cobriram com o edredom. Então, quer dizer que certas desobediências são positivas, porque vão produzir frutos, e produziram frutos.
A escola teve, então, que conversar com eles, né, sobre aquilo. Óbvio que vazou, eles não são meninos, né? Vazou que fui eu que dei a ideia, fui chamado pela diretora e eu pensei, putz, vou ser demitido, né? E aconteceu que eu não fui demitido, aconteceu que eu fui promovido a coordenador de área das ciências humanas, e que eu ia ter horas para ensinar os professores de filosofia da pedagogia a usarem os conceitos da filosofia, que era filosofia para crianças. E que é uma disciplina que vocês vão ter comigo, inclusive no quinto período, né? Que eu ensino a trabalhar filosofia para crianças, que é o ensino de filosofia, teoria e prática. Vocês vão Fala voltar a a ter aula verdade, professor, comigo. foi tudo calculado. Foi nada calculado, Ana. Eu passei medo, não sabe Professor, nada. Mas vamos lá, vou dar a palavra para professor, vocês. Júlia e Susan. Pode falar, Júlia. eu estudei numa escola particular também, aqui de Vitória, e também só podia vir com o moletom da escola, né? Só que o moletom, ele é muito caro, o moletom da escola. Então, tinha gente que vinha com outro moletom, mas a coordenadora não deixava. O aluno passava frio, mas não podia ficar com moletom de outra, assim, que não fosse da escola, né? Então a gente se juntou e foi na coordenação conversar sobre isso. E sabe qual a resposta que ela deu pra gente? Foi que um dia tinha um menino que estava passando numa rua, e daí muitos outros meninos também estavam na rua passando correndo, a polícia veio nesses meninos e parou eles e deu tipo, um enquadro neles, né? E daí enquadrou esse menino do colégio também e levou o menino junto. E ele tava com o uniforme por baixo, mas com um moletom de outra marca, assim, por cima. E a coordenadora falou que se ele tivesse com o moletom da escola, a polícia não teria parado ele. Então, por isso, todos têm que estar com o uniforme, porque não pode tapar o uniforme da escola. Então, aí que tá, né? Aí começa a criar as mitologias, né? Será que isso aconteceu mesmo? Entendeu? É por isso, então, tá vendo? Lá nessa outra escola que eu fui professor, eles tiveram que repensar essa situação, porque de fato não tinha escrito que tinha que ter o moletom da escola, a escola não ia fazer um moletom, não, moletom da escola não, um edredom da escola, e os meninos tinham direito de se cobrir durante as aulas por causa do frio que passava. Até porque o aluno com o uniforme da escola não faz besteira, não, né? Ele não faz coisa errada, ele não faz nada de errado. Ele com o uniforme da escola, ele tá Exatamente. com um Mas eu manto acho que na cabeça sagrado que dela, não pode ser preso. eu acho que na cabeça dela seria assim, um aluno de escola particular, então ele tem condição, ele não é pobre, então a polícia não iria parar ele, É sabe? uma visão elitista mesmo, preconceituosa. E a escola está sendo, Ana Paula, a escola e Júlia, Ana Paula está sendo preconceituosa. Se fosse então o uniforme da Sedu, ia parar. É isso que ele tá falando. Susan, Professor, então, nessa primeira pergunta, seria, tipo assim, o principal seria o diálogo. seria o quê? O diálogo. Sim. O estabelecimento do diálogo como aquele que vai conseguir incentivar a boa desobediência e que vai reprimir a falta de educação. Porque eu tentei achar uma parte no livro mais específica e eu não consegui achar. Então, eu, assim, fiz uma síntese geral e Freire fala muito, muito sobre diálogo, que a gente não pode se Isso. colocar na posição de detentor do saber, mas sim na posição de quem não sabe tudo, para Uhum. poder ficar igual, Sim, mas sabe? você viu, você leu você viu o meu vídeo todo? Porque eu dou o Todo exemplo não. sobre essa. Então, eu dou exemplo de falta de educação, disso, de desobediência no vídeo. Beleza. Entendeu? Eu não terminei aqui ainda, eu ainda preciso terminar de ver seu vídeo. Então, eu falo, gente, todos os conceitos aqui eu trabalho lá, mas vamos lá. Então é isso, mas é o diálogo, sim, mas é esse diálogo que permite compreender aquilo que é a boa e a má desobediência. Eu não posso reprimir a boa desobediência para não desincentivar as pessoas a lutar pelos seus direitos, por exemplo. Isso é algo que está manifesto também
enquanto uma prática pedagógica. Então, a sala de aula é lugar também do exercimento da luta. Então, existem certas desobediências que são positivas. Agora, obviamente, incentivar a desobediência não é fazer do professor de trouxa, de que eu tenho que passar a mão na cabeça do aluno, né? De que ele fez uma falta de educação comigo, que ele tá me zoando ali, eu vou ficar oh, que lindo! Igual um trouxa. Entendeu? Ele tem que aprender regras de convívio, né? E tem que entender que ele não é o príncipe que pode tudo. Hoje tem, inclusive, vocês vão ver quem estiver aí fazendo estágio, começou, tem um tipo de pedagogia agora, que estão chamando de pedagogia positiva, que não pode dizer não, e tem muitos pais que compraram essa ideia, então falam que não pode dizer não para o filho, não sei o quê. Isso ainda vai dar muita, aspas, vou colocar aqui, merda, que como assim não pode dizer não? O não faz parte do processo de educar. O não faz parte do processo de educar. O sim faz parte, mas o não também faz parte. Ah, porque a criança vai se frustrar, porque a criança vai ficar triste. Ué, o viver é o mundo da galinha pintadinha? Se o viver for o mundo da galinha pintadinha, então vamos logo acabar e fechar as escolas e deixar a galinha pintadinha educar as crianças. O mundo não é o mundo da galinha pintadinha e do mundo bita. Não é. A gente usa até as ferramentas porque são lúdicas e maneiras de ensinar. Mas a criança precisa encontrar limites também. Ou não faz parte do processo educativo. Vamos lá, seguindo. Quando não sabemos dar uma resposta a uma indagação de um educando, o que devemos fazer? Reconhecer que nós não sabemos a resposta, que nós vamos pesquisar. E que eu vou chamar a criança a pesquisar junto comigo. Vamos descobrir isso juntos? Não é ensinar errado para dizer que você sabe, ou que para você não reconhecer que você não sabe. Quando eu reconheço o meu não saber, eu coloco que não se pode saber tudo. E coloco, vamos pesquisar sobre? Vamos entender? Vamos procurar a resposta? Então, é uma perspectiva o quê? De que o conhecimento, ele ainda está por se fazer. De que o conhecimento, ele é elaborado e deve ser elaborado cotidianamente, que ninguém sabe tudo. Então, quando um aluno me coloca que não sabe alguma coisa, e que eu também não sei dar essa resposta, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Gente, não existe professor pronto e acabado. Ah, professor, você já leu tantos livros do Paulo Freire, não sei o que, você sabe. Eu posso saber alguma coisa a mais, mas certamente você sabe outra coisa a mais e a gente vai ter que interagir. E eu posso saber mais, porque eu não li todos os livros. Entendeu? 3. Quais as diferenças entre ser autoritário e ter autoridade? Ser autoritário é aquele, e aí pego a sua expressão, Susan, é aquele que não se abre ao diálogo. O autoritário é o que ele quer, pronto, e acabou. Ele não ele usa o espaço democrático, ele não estabelece uma relação de confiança, não tem conversa com o autoritário. Por que vai ser assim? Ah, porque o edredom, porque o moletom é esse, porque o uniforme é esse, porque só vale isso. A autoridade é aquela que estabelece uma relação de confiança. A pessoa obedece não por medo. O medo, ele está para o autoritário. Assim como a confiança está para a autoridade. Eu obedeço porque eu reconheço valores naquele sujeito, naquele professor.
naquele pedagogo, naquele docente, naquela escola. Entendeu? Então eu saio de uma heteronomia para uma autonomia efetiva. Por que você obedece? Ah, eu obedeço só porque eu vou ser castigado? Eu obedeço porque eu vou ser prejudicado? Eu obedeço porque eu vou ter uma mão cortada, né? Parece o Código de Hammurabi. O autoritarismo se faz no olho por olho, dente por dente. A autoridade, ela se faz no olhar. Às vezes, você nunca apanhou do seu pai, mas você que tem autoridade, ele só olha. Fala, será que você vai fazer isso mesmo? Eu gosto muito disso. Eu falo assim, você tem certeza que esse caminho que você está tomando é o melhor caminho? Será que esse pensar que você está colocando tem bases racionais? Você quer isso por quê? Por pronto e acabou? Me prova que você quer. Por que você quer? Por que isso que você está falando é o melhor? Né? Muitos alunos, por exemplo, do ensino médio, vinham me questionar, por exemplo, eu vou te dar a palavra, Ana, me questionavam coisas do tipo assim, professor, vamos fazer, não vamos ter essa avaliação, não sei o que, vamos desmarcar. Eu falava, perguntava assim, mas por quê? Eu começo só de maneira bem socrática, mas por quê? Por quê? Até que a pessoa se compreendia, ou pelo menos ia em direção a compreender, que o que ela estava pedindo era irreal, ou não tinha lógica. Entendeu? Agora, se você constrói muitas pessoas assim, questionar por questionar e pronto, e acabou, e aí eu dou só porque eles questionaram, para ficar o professor legalzinho. Gente, professor legalzinho, brotherzinho, esse não é lembrado, não. Professor que não ensina e que aí usa a broderagem para ser um igual. A gente não tem que ser igual aos seus alunos. Você pode ser parceiro, amigo, pode ter uma relação próxima com seus alunos, mas você não pode se confundir com eles. Não pode se misturar ao ponto de se perder. Porque você não sabe mais quem é uma coisa, onde é uma coisa e onde começa a outra. Liberdade, gente, eu vou falar bastante isso no texto do Prática da Liberdade, né? Liberdade, gente, é diferente de libertinagem. Liberdade é diferente de liberalidade. Liberdade não é pode fazer tudo. Ana Paula? Então, eu ia perguntar se você tem filhos. Não. Tem um bocado. No IFES eu tenho 1000. Essa questão da autoridade e, né, da questão do medo. Tem muito. É porque você falou assim, porque o pai que ele só olha tipo assim, ele tem o respeito. Mas muitas vezes esse respeito ele é construído em cima de um medo, né? Ele faz uma vez só para você ter medo pro resto da vida. Eu falo assim por experiência, tipo, meu pai até hoje, eu tenho 28 anos, e meu pai, se ele falar alto comigo, ele tiver errado, eu falo, tá bom, e acabou, eu não discuto, entendeu? Mas é uma questão simples de construção em cima do medo, não de que ele está certo e eu não vou fazer, sabe? Não foi aquela criação. Não, vamos pensar aqui por que que você está fazendo isso, entendeu? É simples do medo. Sim. Então, não sou pai, não, Ana, mas assim, para você cuidar de leproso, você não precisa ser leproso, né? Mas eu fui psicólogo infantil durante muito tempo, né? E recebia no meu consultório, né, famílias com problemas de crianças que tinham, sabe, N questões. Então, o que acontece? A gente sempre colocava assim, ó, o medo não pode fazer parte da relação familiar. Porque se eu tenho medo de falar certas coisas, não vai ser para o pai que o filho vai falar, por exemplo, se ele tiver envolvido numa situação complicada, né? Aí usa drogas, aí, sei lá,
E eu também não estou fazendo aqui uma política higienista, não, tá? Mas eu tô falando assim, será que a família não pode ser lugar do exercimento da minha prática de liberdade? Nem sempre é fácil conquistar isso, tá? Nem sempre é fácil, tá? Demorou muito e eu ainda estou perseguindo, por exemplo, esse objetivo na minha família, né? A duras penas, a minha relação familiar também eu já passei para mostrar para os meus pais que certas coisas não eram do jeito que eles queriam. E que eu tinha que estar ali junto, que ser filho era uma coisa, né? Já cheguei ao ponto de dizer para minha mãe o seguinte, fala assim, isso é demanda de marido, não sou seu marido. Você não vai conversar, você tem que conversar isso com meu pai. Para mim, demandas de filho. E como filho, farei as demandas de filho. Agora, não me queira colocar numa uma posição ou numa situação diferente das obrigações que eu tenho. Entendeu? Então é complicado. É complicado. Mas faz parte do próprio viver isso daí. A questão aqui, enquanto educadores, é que eu tenho que perceber que a autoridade é diferente de ser autoritário. E nós não queremos um mundo mais autoritário do que já é. Que é a farda do policial, o medo da multa, o cacetete, é que dizem como a gente deve viver e o que a gente deve fazer. A gente deve fazer com base em relações que são construídas de confiança. E poder dizer, né? É claro que o tempo vai passando, né? Nem sempre. Talvez a próxima geração vai conseguir dar mais um caminho com relação a isso. Mas a gente tem que buscar esse tipo de libertação. Vamos lá. Freire defende a liberdade e a autonomia na escola. A gente já viu isso aqui, né? Que sim, tanto que é a pedagogia da autonomia. Isso significa que o aluno pode fazer tudo o que deseja? Já dei essa resposta também, né? Não. Não pode fazer tudo o que deseja, né? Como assim não pode fazer tudo o que deseja? Porque liberdade é diferente de libertinagem. Porque ser livre não significa que eu possa ofender as pessoas. Ser livre não significa que eu posso violentar simbolicamente as pessoas. Ser livre não me dá a oportunidade de ter um discurso contrário aos direitos humanos. Ser livre não me dá autoridade para ser idiota, imbecil. Ser livre não me dá a possibilidade de ser mau caráter. Ser livre não me dá a possibilidade de ser corrupto. A liberdade não é liberdade a todo custo ou de qualquer jeito. A liberdade me ensina a reconhecer no mundo aquilo que eu posso mudar para melhorar o mundo e não para piorar o mundo. Então eu posso fazer o que eu quiser? Não. Isso, Susan. Liberdade tem que ser construída com base, né, em limites. Como é ser um professor que entende a educação como um modo de intervenção no mundo? Ah, gente, eu não fico com os meus conteúdos apenas dentro dos livros e dos cadernos. Eu penso os conteúdos como algo que pode ser. E aí, gente, com base nisso, como que eu vou modificar aqui a realidade socioambiental? Estamos estudando a água ou qualquer coisa de ecologia que tem alguma relação. Eu vou, obviamente, ter uma perspectiva de que eu vou possibilitar o aluno entender o mundo como sua casa. Então começa com pequenas coisas. O entendimento do que é o lixo. O lixo no lixo como limpeza, mas o lixo no lixo como reciclável. O lixo no lixo como algo que tem que ser entendido de uma maneira mais ampliada, ecológica. E eu vou fazendo isso com tudo. É possível relacionar o conteúdo com a realidade em amplos contextos. E, obviamente, utilizando aquilo, a vivência daquilo, celebrando aquilo, a possibilidade de fazer diferente, de pensar diferente e de pensar na prática.
Se eu não entendo a educação como modo de intervenção no mundo, ela fica então uma educação que só vale dentro da escola, que você só faz e lê e estuda para passar de ano, que só faz porque tem prova, e não como um processo de melhoramento. Gente, por exemplo, essa disciplina, estão ali gravados os vídeos, tem os textos. Se você não entendeu isso aqui, nessa disciplina, é para você ser uma pessoa um pouco melhor, para você ser um educador um pouco melhor, para você ser uma pessoa, um gente melhor. No final das contas aqui, o que eu estou cobrando nessa disciplina é você pode ser um pouco melhor do que você é agora. Porque eu não quero pedagogo lixo depois, no final do curso. Que entende que pode ir lá e fazer, sabe? É tipo assim, e aí? Afinal de contas, o que você entende por ética? O que você entende por liberdade? O que você entende nessa relação de autoridade? Será que você pode ser um pouco melhor? Então, assim, a ideia aqui é que vocês saiam daqui um pouco melhores. Se for para sair pior, aí não serviu de nada a disciplina. Vamos lá. Explica com suas palavras o que significa que a educação e o ensino exigem ideologia. Essa é maravilhosa, né? E aí a gente termina a indagação. A ideologia, gente, é uma forma de pensar social. É uma maneira de desejar que o amanhã seja melhor do que o hoje. Construído com que bases? Essas bases que a gente pensa na construção de um mundo melhor é o ideológico. São ideias que ainda não se fazem, não são realidade, mas que a gente não deixa morrer. Isso que eu falo para vocês, por exemplo, de que a gente tem que sair um pouco melhor, que a gente tem que ser melhor, é a ideia de que o ensino provoca mudança e toca as pessoas. Se a educação não toca as pessoas, ela serve para quê? Para se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, ela não serve para nada. Então, o pedagógico, ele tem que ter ideologia, ele tem que querer melhorar as coisas, ele tem que querer produzir coisas novas. E isso é algo que faz parte do ser docente, do ser professor, né? Que é querer utilizar o seu ensino como arma de luta para a construção de o quê? De um mundo mais igual, de um mundo que dê oportunidade para as pessoas. Percebem? Será que a educação não é uma maneira das pessoas se tornarem, então, mais dignas, com empregos melhores, com possibilidades melhores, com uma consciência melhor? E aí, no Provocação 5, eu coloco que tudo isso envolve em nós uma responsabilidade. Ser professor exige uma grande responsabilidade, pois uma palavra fora de lugar pode comprometer a relação entre educando e educador. Essa responsabilidade humilde, no entanto, não é só de professores, mas exige afeto de alunos para manter a relação boa, para provocar sucesso da relação de ensino-aprendizagem. Você pode ter uma história, a sua história, alguns professores que foram marcantes na sua vida. E aí eu estou pedindo, fala um pouco sobre eles para a gente. Quem eram, ministravam que disciplina, em que série, em que escola, porque esse ou esses professores foram tão importantes para você. Esse é um bom exercício, pois provoca em nós um sentimento bom por uma profissão de ser educador. E é isso que eu peço para vocês, né? Vocês falarem alguns já fizeram esse exercício, que era para lembrar de um professor que foi importante na sua vida. É isso que a gente está falando de responsabilidade, né? De marcar positivamente a vida das pessoas, né? Do mesmo jeito, né? Você deve ter passado, eu não fiz esse exercício, né? Mas vou fazer essa reflexão com vocês, né? Certamente é um professor que você talvez detesta, que te traumatizou, foi algo ruim para você, que você não gosta até hoje da matéria por conta daquele professor.
Eu escrevi isso lá no meu Provocações. Assim, eu fiz um texto imenso, né? Mas eu, lendo aqui, ó, tive também professores que, sinceramente, desmotivavam qualquer ser humano a estudar. Sentavam em suas cadeiras detentores da pauta e do poder e só passavam o texto do capítulo e mal corrigiam depois do final do livro. Sabe? É aquele professor que a maioria da turma, como era jovem, bagunceiro, falava, ah, é aula vaga, nossa, vamos, essa aula é de conversar, essa aula é de fazer coisa. E sem perceber que aquilo faria uma falta imensa na vida da gente, sabe? São professores que eu não citei nomes, eu citei só dos bons, mas eu lembro de cada um dos ruins, entendeu? Cada um dos professores ruins que eu tive também, eu me lembro. Então, Ana, a ideia é essa. Você já sabe quais os professores você deve copiar para você estruturar a sua identidade docente. Se os professores tivessem essa prática, né, de quererem copiar os modelos que foram importantes para eles, talvez nós chegássemos um momento que nós não tivéssemos mais professores ruins. Né? Esse é um bom exercício, de olhar com uma memória afetiva, de uma memória agradecida para quem, né, trabalhou de maneira tão bacana que te incentivou a ser melhor hoje do que você era ontem. É isso. Mais alguma questão, gente? Alguma dúvida? Professor, Pode falar, Susan. eu ainda estou perdida em relação à sexta questão. A sexta, ideologia, Susan, é o quê? É a perspectiva de uma ideia que não está ainda estruturada no mundo concreto. Então, o fazer educacional, fazer pedagógico, ele tem que ter ideologia de melhora, ele tem que ter perspectiva de passar a construção de um mundo melhor, né, do que nós temos hoje, de um mundo mais ético, ou seja, ele tem que ter vontade, ele não pode ser uma pessoa que já, o educador, ele não pode ser uma pessoa que já se derrotou. Ah, não tem como mudar o mundo mesmo, esse mundo tá uma bosta, e foda-se, vou ensinar aqui meu conteúdo, vou lá fazer minha parte para ganhar o meu salário e aí acabou. Eu mato a profissão dessa maneira. Porque aí é a educação que já perdeu a ideologia, que já cansou de lutar, que perdeu o brio, a força, o brilho. Então, a educação com ideologia é a educação que se faz potente para transformar e mudar aquilo que está errado. Para tocar ainda as pessoas que não foram tocadas. E fazer com que o mundo melhore. Valdeci? Hein, professor? Mas essa questão da ideologia, ela não seria muito, tipo, subjetiva, não? Porque existem ideologias e ideologias. Existe a questão da ideologia transformadora, que visa transformar a realidade na qual o indivíduo está inserido, mas também existe a ideologia que diz que está tudo bem, que está tudo certo. E aí essa ideologia visa a preservação desse status. Não, é a ideologia transformadora. Porque a gente está falando a todo momento de, obviamente, de emancipação, de transformação. É essa ideologia, já estou deixando claro. Não é qualquer ideologia. Porque o texto, pelo menos pelo que identifiquei no texto, ele fala exatamente isso, que a educação ela precisa ter uma ideologia, porque a educação ela não é neutra. Ou a educação é a favor, ou a educação é contra. Uhum. Então, se fosse analisar essa questão no ponto de vista, vamos dizer assim, não de neutralidade, eu não gosto dessa palavra, mas de imparcialidade, seria dizer que no ambiente escolar você pode ter tanto uma ideologia que transforma, e aí você vai condizer com um raciocínio, com uma perspectiva, mas você também pode ter uma ideologia que preserva, que mantém o status que já é existente. E aí vai concordar, que é uma manifestação de concordância. A partir do momento que não existe uma ideologia, a partir do momento que não existe uma educação neutra, ou ela é contra o avanço, ou ela é a favor do avanço. Exato. Então, nessa questão aí, não cabe essa reflexão? Mas aí que tá, mas aí em todo o texto anterior ele já está apontando qual a perspectiva dele, né, Valdeci? Que é essa a questão da ideologia da transformação.
A ideologia da manutenção e da conservação, ou seja, vamos dar nome aos bois. A ideologia conservadora é uma ideologia que diz que o mundo tá bom do jeito que tá. E pelo amor de Deus, se nós acharmos que o mundo tá bom do jeito que tá, com um monte de criança passando fome no sinal aqui da nossa cidade, né? As pessoas estão passando fome. As pessoas estão cada vez mais no processo de empobrecimento. Esse é o mundo que nós vamos conservar? Sim, não é. Eu não estou defendendo a ideologia conservadora. Mas, assim, eu estou admitindo que a realidade, ela apresenta essas duas propostas, e existem aqueles que abraçam uma ideologia conservadora, de achar que o mecanicismo é o melhor caminho, e existem aqueles que vão abraçar, e aí eu particularmente sou adepto a isso, sempre fui, de que é preciso avançar, de que é preciso progredir, de que é preciso romper de uma vez com isso chamado educação bancária, com uma educação que não liberta. Eu tenho esse partidarismo, só que na hora de expor isso contextualmente, aí eu vejo a necessidade de expor, existe isso e existe aquilo. Eu sou a favor do aquilo. Eu não sou a favor disso. Né? Então, acho que esse é um processo também de oferecer ferramenta para o outro também pensar, para o educando também pensar, no sentido de ele quer realmente se envolver num processo de transformação, ou ele quer continuar naquela situação ali onde ele está. Em um determinado tempo, eu vou oferecer para ele a minha opinião, a minha perspectiva, a minha ideologia. Mas vai chegar num determinado momento que essa decisão vai ser dele. Ele quer continuar como ele está, com a perspectiva conservadora que ele, porventura, tenha, ou se ele quer avançar nessa questão de progredir mesmo. Sim, Valdeci. O importante é que você se manifeste. Vou dar a palavra para você, Patrícia, mas rapidinho. O lance é, nós compramos uma mentira. Né? E aí eu vou ser muito claro para você. Falaram para a gente que nós somos doutrinadores. Falaram como, esses professores são tudo doutrinador. Velho, se nós fôssemos doutrinadores, o mundo teria uma outra visão que não a plural. O que foi criado dentro de um processo de educação dos anos 80 para cá, esses últimos 40 anos, foi uma educação que se intentou pluralista, que buscou o pluralismo, que manifestou isso daí. O problema é que nós fomos, inclusive, morno demais e estamos sendo cobrados agora pelo morno que esses últimos 40 anos de educação foi. Estão falando que foi um doutrinador. Não foi doutrinador. Se tivesse doutrinador que se fala assim, fala lá, escola só tem comunista, freiriano, não sei o quê. Se isso fosse verdade, todo mundo estava tomando vacina. E não é o caso. Entendeu? Então, assim, esse papo de doutrinação, ele nunca aconteceu. Nós sempre tivemos, Valdeci, essa perspectiva. Olha, eu tô mais para esse lado, mas sempre tem uma liberdade. Ó. Existe isso e existe isso no campo ideológico. Existe um campo progressista e um campo conservador. Existe um campo mais de direita e um campo mais de esquerda. Mas nós fomos tão mornos nesse ponto que, olha aí, nós conseguimos vencer o racismo estrutural nesse país. E hoje já tem um cara de pau de dizer, jamais abertamente mesmo, pode me acusar de doutrinador. Racista não tem que ter espaço. Pessoa que tem preconceito com relação ao gênero, não tem que ter espaço. Não quero dar voz mais para idiota, eu tô cansado disso. Porque nós temos que dar voz para as múltiplas ideias. E eu vou colocar lá, dar microfone para racista, para gente que vai ter preconceito contra homossexuais, contra minorias. A gente gastou muito tempo dando microfone e palquinho para gente filha da puta. Percebem? Então, quer dizer, nunca teve doutrinação. Talvez agora a gente tem que abrir o olho e falar assim, algumas coisas precisam ser doutrinadas mesmo, porque fila da putagem não pode ter mais lugar. A gente tá sempre assim... Tem gente que tá aí fazendo doutrinação, negócio de arma, de não sei o quê, e não tá fazendo. É complicado. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Muito complicado. A gente vai ter que tomar decisões, inclusive, muito corajosas. Né?
Vocês vão ser os educadores que vão ter que dar conta desse mundo aí. Daqui a pouco, até eu ainda tenho um gás ainda, tenho um tempo ainda. Mas daqui a pouco nem eu vou ter mais tanta força mais. A minha fé é que vocês continuem aí com uma perspectiva um pouco melhor do que a minha. Patrícia, depois eu vou ler as falas no chat. Ô, professor, eu fiz muito parecido com o que o Valdeci fez. Essa resposta que você deu, eu achei que ela tem um pouco mais a ver com o fato de ideologia relacionada à transformação da realidade, né? Essa esperança de mudança social, econômica, cultural, política, educacional. Eu fiz a mesma coisa que o Valdeci. Eu abordei a parte de ideologia quando perguntou lá. Deixa eu até olhar a pergunta de novo. Explicar com suas palavras o que significa que a educação e o ensinar exigem ideologia. Eu fui mais no sentido do que ele falou também, de que existe uma ideologia dominante, uma ideologia que você passa para os seus alunos e que a escola não é neutra. Tá errado fazer assim? Tem que ir mais nesse sentido do que Não você tá falou, que eu errado. acho que essa resposta que você deu tem mais a ver, inclusive, com a última questão do último indagações que nós fizemos, que é aquela parte de transformação da realidade mesmo. Tá beleza deixar assim? Não, tá tranquilo, Patrícia. A perspectiva aqui que eu trago é esse não mostrar que a escola não é neutra é justamente a parte da ideologia da transformação, Perfeito. entendeu? Porque se não é neutra, aí eu não posso ser neutro falando de neutralidade, entendeu? Mas tá super tranquilo. Vamos lá, deixa eu ler aqui os chats agora para a gente concluir, né? Como eu não tinha, Susan, né? Como eu não tinha entendido essa questão, fui pesquisar sobre e acabei achando isso. A força da ideologia embasa nossa visão, embaça a nossa visão. Freire insiste que o papel da ideologia é convencer aqueles que são prejudicados por uma determinada ordem social e econômica a aceitar passivamente essa ordem por acreditar que a realidade é assim mesmo. Ou seja, recusar essa perspectiva, né? Convencer aqueles que são prejudicados que eles têm que mudar, né? Segundo ele, a educação precisa buscar uma ética do ser humano, capaz de estabelecer uma crítica aos discursos da ideologia do mercado, que é um tipo de ideologia, né? Que criam a ilusão que o neoliberalismo todos têm oportunidades iguais, que qualquer um pode vencer, que é normal que a fortuna de 8 bilionários corresponda ao patrimônio de metade da população, que não é normal, né? Perfeito, mas isso me confundiu muito e não estou entendendo mais nada. Não, você está entendendo super bem, Susan. É essa perspectiva mesmo. A perspectiva de que a escola ela tem que mostrar essas distorções e as contradições deste mundo que pode ser transformado. Que eu tenho uma perspectiva, o ideológico, que é mostrar o seguinte: olha, né, essa ideologia de mercado, né, que você não é neutro, essa ideologia de mercado, ela tenta te convencer de que você pode ser o winner, né, o vencedor, aquele que vai sair bem da relação. Mas, na verdade, quantos outros e tantos outros que são alijados do processo econômico e que vão ter que se acostumar a viver uma vida de pobreza, porque se tem uma ideologia de que nem todos podem chegar lá, ou de que você tem a sensação de que você não trabalhou o suficiente para você chegar lá, ou de que você não se esforçou o suficiente para chegar lá. Será que é só o seu esforço? Será que é só o seu trabalho? Será que é só o seu estudo? Porque o filho do bilionário, ele chegou lá sem nada disso. Patrícia. Desculpa, professor, te interromper de novo. Eu vi Não. um videozinho que um professor usava um termo que ele atribuiu a Paulo Freire. A minha dúvida é essa, queria tirar com você se ele realmente usava esse termo, de que isso era o inédito viável, que é inédito no sentido de que não existe ainda, mas que é viável porque é fundamentada na possibilidade concreta dos seres humanos modificarem a sua história e do coletivo no qual Perfeito, pertence. É isso aí? perfeito. É isso aí. Porque assim, Perfeito. professor, eu
tipo assim, eu estudando aqui, porque eu vi muita coisa sobre isso, né? Eu formulei Uhum. isso daí, só que eu mesmo acabei me confundindo com o que eu mesmo escrevi. Uhum. Eu acho que eu peguei informação de várias coisas e tentei juntar em uma só. Então eu acabei eu mesmo me confundindo. Porque assim, pelo que eu entendi também, o Freire se preocupa com uma educação capaz de contemplar os interesses humanos. A educação não pode ser insensível à humanidade, certo? Certo. Nenhuma teoria de transformação política tem sentido senão a partir da compreensão de que são os homens e as mulheres que fazem história, a partir Uhum. das decisões que eles mesmos tomam. E por isso Uhum. ele insiste tanto na crítica de ideologia determinista, tá certo? De ideologia determinista. Mas ele não é crítico ao processo de ideologia da transformação. Essa Entendi. ideologia determinista é o seguinte, Susan. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Entendeu? Você não tem Se nenhuma você chance de nasceu crescer na vida, né? explorado, você vai continuar sendo explorado. Fala, que eu não te ouvi. Que não é nenhuma, tipo assim, que você não tem nenhuma chance de subir na vida, de melhorar de vida. É esse inédito viável que a Patrícia coloca. É a Entendi. possibilidade de. Existe viabilidade de termos um mundo compartilhado de maneiras mais justas do que são compartilhadas hoje. E por isso que eu comecei essa aula falando dos evangelhos. Porque esse é um dos grandes ensinamentos cristãos. Nós não temos que nos apegar ao pobre ao reino dos céus. Nós temos que nos apegar à ideia de que o mundo pode ser transformado pela nossa ação direta no mundo. Para construir um mundo mais decente. Uhum, Construir um mundo mais igual. Eu entendi. não estou querendo aqui, gente, chegar aqui agora e falar, vamos invadir, eu vou falar assim, de pessoa comunista, vamos agora, vamos invadir a propriedade privada e não sei o quê. Eu não estou querendo isso, não, é isso não que eu estou falando. Estou falando o seguinte, que todos tenham acesso, por exemplo, à mesma educação. Isso não acontece. Que todos tenham acesso ao mesmo hospital. Até quando a gente vai continuar fingindo que existe hospital de rico e hospital de pobre? Que existe escola de rico e escola de pobre? Isso não vai virar tema das nossas aulas? Não pode virar tema das nossas aulas? Nós temos que ir para a escola da periferia e ensinar o aluno da periferia a não sonhar? Essa é a função de ser professor? Eu vou continuar ensinando as pessoas a serem menores do que podem ser? E fingir que nada está acontecendo? É isso. Terminamos a aula hoje bem, hein? Provocados até. Nós podemos viver num mundo melhor. E não é música da Xuxa, não. Esse viver um mundo melhor não é só basta acreditar, não. Não é isso, não. É viver um mundo melhor que vai ser construído por a gente mesmo. Com muito trabalho. Com muita persistência. Ser educador é, antes de tudo, ser um lutador. Eu não vou para a sala de aula para ensinar apenas história, geografia, português, matemática, química e física. Eu também tenho que ensinar na minha prática docente e decente, que o mundo pode ser transformado. Sabe? Possibilitar aulas de esperança, conteúdos que vão se misturar cientificamente, que vão trazer mensagens de que as pessoas podem e que a sociedade pode ser melhor. Beijo gigante, a gente se vê então na próxima semana.
Tchau, tchau. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, professor. Raquel tem uma pergunta.